Olá, eu sou a Paula Daiello, faço parte do projeto Corpo São, junto com a Isis e com a Naná. E hoje a proposta é a gente fazer uma prática restaurativa, vai trabalhar alguns princípios alguns movimentos do Qigong, que é o trabalho com o Qi, a energia vital que corre no nosso corpo. É um trabalho da medicina chinesa. E também com alguns princípios do Pilates, trabalhando bem o core, o centro do corpo e a mobilidade da pelve. Tá bom? Então, uma prática aberta a todos os níveis. Vamos começar? Primeiro, sente bem os dedos dos pés no chão, abre os dedos dos pés, afasta os pés na largura dos seus ombros. Faz uma massagenzinha no seu tapetinho, como se estivesse espalhando uma terra embaixo dos pés, sensibilizando bem a planta dos pés. Isso. E aí a gente vai juntar os dois pés, unir as pernas, as coxas, trazer as mãos aqui para baixo do umbigo, fechar os olhos um pouquinho, levar a atenção para a respiração. Procurando puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, sentir esse calorzinho das mãos aqui no baixo ventre. E tentar respirar preenchendo esse espaço aqui do abdômen inferior, enchendo de ar, soltando o ar, esvaziando, empurrando o umbigo lá para as costas. Vamos abrir as mãos, levar as palmas das mãos lá para o teto, encostar a pontinha dos dedos, olhar para frente, descer bem no topo da cabeça e marcar a nossa linha central. Soltar o ar, afundar os joelhos e de novo inspirar. Unir os dedos, olhar para frente. Soltar o ar, marcando a linha central. Afunda o pé no chão. Empurra o pé no chão, respira. Solta o ar, marca a sua linha central. E mais uma vez. Isso. Afasta os pés. Aí a gente vai fazer esse movimento de inspirar, elevar as mãos, trazer perto do tronco, soltar o ar, empurrar o ar para baixo. Inspira. Solta o ar a fundo, os pés no chão. Inspira, enche o corpo de ar. Empurra o ar com a palma das mãos. Trabalhando junto com a respiração. Mais uma vez. Daqui a gente vira a palma da mão uma para outra, inspira, eleva os braços, une no peito e expande para fora. Solta o ar, comprime o ar entre as mãos e desce. Então inspira, traz para o centro, expande. Solta o ar, comprime e desce. Pesa, afunda. Inspira, expande os braços na lateral, solta o ar, pressiona e desce.
Mais uma vez. E solta o ar, afunda. E daqui a gente vai inspirar, apoiar as mãos lá, flexionar os joelhos e permanecer um pouquinho nessa posição, uma posição de estabilidade, de sustentação. O peso está distribuído nos 2 pés. E aí eu vou começar a transferir o peso de um pé para o outro e empurrar a mão lá na frente, alternando uma mão cheia e outra vazia. Um pé cheio e o outro vazio. Sentindo o peso, transferindo entre os pés e essa sensação de pressão na palma da mão. Isso, daqui eu vou centralizar e vou fazer esse movimento de moinho, de roda, rodando a cintura, olhando para a lateral junto com a mão, levando o cotovelo lá para trás e alternando um braço e outro, circulando os 2 lados. Mantenha a pelve estável, imobiliza a cintura. Continua prestando atenção na respiração. Centraliza. Isso. Daqui a gente vai virar de lado. Pisar com o pé direito na frente. Levar os 2 braços lá na frente. Trazer para a direção dos olhos e afundar o peso lá no pé de trás. Passa pelo corpo, passa por baixo, circula os braços, traz o peso para a perna de trás, empurra o ar com as mãos. Tenta fazer esse movimento bem contínuo, transferindo o peso do pé de trás para o pé da frente. Levando a bacia junto em cima do pé. Inspira quando sobe. Expira quando desce. E no próximo a gente vai juntar a perna da frente com a perna de trás. Centraliza, pisa com o pé esquerdo na frente e circula os 2 braços lá na frente. Transfere o peso para a perna de trás. Respira. Leva o quadril em cima do pé. E sente esse peso transferindo do pé da frente para o pé de trás. Tenta fazer esse movimento coordenando braços e pernas. E no próximo a gente vai transferir o peso da perna da frente para a perna de trás. Boa. Daqui a gente vai direcionar os braços e o olhar para as direções de uma cruz e de um X. Então, aí começa inspirando, abrindo a palma das mãos para o céu, olhando para o lado direito. Desce. Olha para o lado esquerdo. E desce. Mão direita vai na frente, esquerda atrás. E desce. E agora mão direita atrás, olha para a mão direita. Passa pelo centro. Mais uma vez, lado direito.
Lado esquerdo. Para frente. E para trás. Repete mais uma vez, lado direito. Lado esquerdo. Para frente, torcendo a cintura e para trás. Agora a mão direita vai lá na diagonal, na sua frente. Passa, voltando, passa pelo centro e vai para outra diagonal com as duas mãos. Daqui a gente vai para a diagonal de trás com as duas mãos. E vai para a diagonal da frente com a mão esquerda. De novo, mão direita cruza na sua frente, aponta para a diagonal. Essa mesma mão volta e eu aponto para a diagonal oposta, lá atrás com as duas mãos. Daqui passa pelo centro, diagonal de trás do outro lado. Volta e a mão esquerda aponta cruzando lá na diagonal. Respira mais uma vez, alonga a cintura. Projeta o seu olhar lá longe no horizonte. E vamos mais uma vez, mão direita na diagonal. Vai para a diagonal do fundo. Volta para a diagonal do fundo do outro lado. E vem para frente. Isso. Afasta um pouquinho mais as pernas. E agora a gente vai só circular as duas mãos nesse plano horizontal. Pensando em manter o quadril virado para frente e a cintura mobilizando. Respira junto com o movimento. Chega no centro, inverte o sentido. Cuidado para não deixar os joelhos caírem para dentro, mantenha os joelhos para fora. Mantenha o topo da cabeça lá para o teto. Centraliza e afunda. Daqui a gente sobe, cruza os dedos, afunda no topo da cabeça, vira a palma para o teto, empurra o céu e solta, afunda. Inspira, cruza os dedos, afunda no topo da cabeça, empurra o céu, solta e afunda para a terra. Mais uma vez, inspira, afunda. Solta o ar, estende e solta. Inspira, solta o ar, afunda. Estende e solta. Mais uma, inspira, cruza os dedos, solta o ar, afunda. Empurra as mãos lá no teto, estende e solta. Isso. Centraliza, afasta um pouquinho mais as pernas e agora afasta os dedos do pé para fora, isso, e roda a coxa para fora também, nessa parte aqui especialmente, joelhos também vão apontar para fora, a gente vai flexionar os dois joelhos e ficar aqui numa posição que eu consigo sustentar, cuidado para não deixar a barriga cair lá na frente, o umbigo cair lá na frente, então alonga sua coluna lombar, aciona o abdômen, mantenha essa parte da cintura para baixo estável. Apoia as mãos no joelho e a gente vai torcer a coluna, empurrando essa mão contra esse joelho,
fazendo uma oposição lá na direção da oposta à cabeça. Volta para o centro, respira, solta o ar e torce. Olha lá para o teto, por cima do seu ombro. Inspira, solta o ar e torce. Inspira, solta o ar e torce. Então a mão empurra o joelho e o joelho sustenta a mão com o cotovelo estendido. Mais uma vez para cada lado. Centraliza, estende as pernas, respira aqui no centro. Mantenha essa base e a gente vai fazer mais um movimento do Qigong. Com os braços aqui, fechando a mão direita, puxando aqui como se fosse um arco e flecha e apontando lá para a diagonal. Solta a tensão e passa para o outro lado. Fecha a mão esquerda, puxa o cotovelo lá para trás, direciona essa mão na diagonal e solta. Puxa, aponta para longe essa lança, solta o ar e troca. Mantenha a cintura no mesmo lugar, mantenha o quadril no mesmo lugar e da cintura para cima eu vou mobilizando. Para estabilizar a sua base, empurra os dois pés no chão. E trabalha com a respiração. Solta o ar. Solta, relaxa a tensão, inspira. Isso, centraliza. Pode fechar um pouquinho essa base. E a gente vai agora imaginar que tem uma bola nas duas mãos e vamos circular essa bola lá por cima. Para descer, eu desço cruzando o meu tronco, torcendo, passando por baixo e abrindo pela lateral. Então, torce, o tronco leva lá longe, solta o ar e abre pela lateral. Torce, circula e abre pela lateral. Mais uma vez para esse lado. E abre. E vamos lá para o outro lado. Torce para descer. E sobe pela lateral, estendendo a cintura. Solta o ar para descer. Estende. E solta o ar. Torce a coluna. Estende pela lateral. Mais uma vez para esse lado. Isso, centraliza. E agora a gente vai sentar. Nessa posição, com as pernas cruzadas, de uma forma que fique confortável para você e que você consiga sentir os isquios, né, os ossinhos lá da base da nossa pelve no chão. Relaxa os braços em cima dos joelhos, as mãos em cima do joelho, relaxa os ombros. E a gente vai começar só fazendo um balancinho com a coluna ereta, mantendo como se tivesse um cabo de vassoura aqui nas minhas costas, o topo da cabeça riscando o teto e o cóccix, né, o ossinho lá de baixo da base da nossa coluna, querendo apontar sempre para o chão. Relaxa os ombros. Isso, então a gente está fazendo uma flexão de quadril, a coluna não se curva.
Um e 2 e 3 e 4. Vamos trocar a perna que está na frente e continuar o balancinho. Mantenha a coluna ereta, o pescoço alongado. Vai até lá atrás. Imagina que está encostando no encosto de uma cadeira ou numa parede imaginária. Trabalha junto com a respiração. 1 e 2 e 3 e 4. Troca novamente a perna que está na frente. Agora a gente vai circular com essa coluna ereta, torcendo. Então a gente vai torcer a coluna, fazer uma espiral, começando lá de baixo, quadril, cintura, costelas, ombro, pescoço, na direção da perna que está na frente. E vamos descer agora fazendo um círculo com a coluna, olhando para baixo no centro e torcendo, fazendo a espiral lá para o outro lado. Passa pelo centro, desfaz a espiral e mais uma vez. Solta o ar embaixo, relaxa os cotovelos, relaxa os ombros, torce. Aciona o abdômen aqui atrás, cresce a coluna, espirala lá de baixo até o topo da cabeça. Circula. Inspira, solta o ar, circula. Mais uma vez para esse lado. Centraliza e a gente vai trocar a perna que está na frente e fazer o mesmo movimento para o lado oposto. Então começa torcendo a coluna nessa espiral, como se fosse uma toalha enrolada. E aí descendo na direção da perna que está na frente, passando pelo centro e torcendo lá para o outro lado. Chega até as costas, chega com as costas até atrás e circula. Procura não levar os ombros quando sobe, relaxa os ombros, desce os ombros na direção da pelve. Pensa bem nessa região da articulação coxo-femoral e nas vértebras torcendo lá. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. E mais uma vez para esse lado. Centraliza, agora traz os pés unidos aqui na frente. Pé com pé. Faz uma leve pressãozinha na sola dos pés, um pé e outro. E você provavelmente vai sentir essa ativação aqui do baixo ventre, do abdômen inferior, entre o umbigo e a pubis. Aí solta. Relaxa essa tensão. Mais uma vez, pressiona pé com pé, sente toda a parte interna da perna, até chegar lá no baixo abdômen e solta. E mais uma vez pressiona e mantém essa leve pressãozinha. Procura direcionar o umbigo lá para as costas, crescer a sua lombar. E a gente vai mergulhar com a cabeça lá embaixo, na direção dos pés. Solta o peso da cabeça, fica aí um pouquinho. Aí vai levar
a sua cabeça na direção do joelho direito e alinha também os dois ombros e o peito para ficar de frente para esse joelho. Então, eu tenho uma torção na minha caixa torácica, mas não deixa a pelve sair do chão nessa torção. Mantenho a oposição com o outro lado da pelve. Aí a mão esquerda que está na frente vai alongando lá pelo chão na diagonal e eu vou abrindo os meus dois ombros, olhando para frente, sustento o peso aqui na mão direita, alongo a lateral das costelas, empurro o ar, cresce, leva lá pro lado e volta pelo mesmo caminho, mantendo a pelve lá no chão, mantendo os isquios lá no chão, curva a caixa torácica, suga o umbigo lá para as costas, volta para o centro. E aqui a gente desenrola a coluna vértebra por vértebra, segura a mão no joelho, abre o peito lá para o céu, externo lá para o teto, estende o abdômen, centraliza. Mergulha de novo, afundando o umbigo lá para baixo. Solta os ombros. Leva a cabeça lá na direção do joelho esquerdo, sem tirar o lado direito da pelve do chão. Vai estendendo a mão direita lá na diagonal e abrindo a lateral da cintura. Sustenta aqui, se não encostar o cotovelo no chão não tem problema. O importante é manter a pelve sentadinha lá nos dois lados com os dois isquios. Empurra o ar, leva longe esse braço e volta lá por cima. Suga o umbigo para as costas, torce a caixa torácica, volta os dois ombros para esse joelho e centraliza. Vem desenrolando vértebra por vértebra. E abre o peito lá pro teto. Solta o ar, vamos mais uma vez um pouquinho mais dinâmico. Mergulha e torce, estende, abre lateral, cresce a cintura e volta lá por cima. Solta o ar, suga o umbigo, torce, volta para o centro. Desenrola vértebra por vértebra e já faz um grande arco, peito lá pro teto. Solta o ar, centraliza, mergulha mais uma vez, relaxa o peito, relaxa os ombros, leva para a lateral, estende a mão da frente e vai abrindo a sua lateral. Estende, cresce. Volta pelo mesmo caminho, solta o ar, torce a caixa torácica, centraliza e desenrola. Boa, vamos continuar aqui agora virando de lado no seu tapetinho, apoiando bem os pés no chão. Abre bem a planta dos pés e gruda os pés como se fosse uma ventosa lá no chão. Agora a gente vai ter que manter essa conexão dos pés com o chão. Aí senta bem em cima lá dos seus isquios, alonga a coluna como se estivesse encostado numa parede aqui atrás. Coloca as mãos embaixo do joelho. A gente vai inspirar aqui, soltar o ar e afundar o umbigo lá para as costas, começar a rolar a pelve no chão, sentindo o sacro aproximar do chão. Fazer essa forma redondinha sem levantar os ombros. Desce os ombros, volta e o topo da cabeça lá pro teto. Solta o ar, curva o umbigo, vem descendo um pouquinho mais, segura com o abdômen, volta e alonga. Isso, solta o ar. Curva o umbigo lá para as costas e volta, centraliza.
Isso, afunda o umbigo, não deixa levar os ombros e centraliza. Solta o ar, pensa lá embaixo na pelve, cóccix, sacro para o chão e volta. Não deixa os pés saírem, não deixa os ombros subirem. E mais uma vez, curva, vem descendo um pouquinho mais, volta. Alonga, topo da cabeça lá pro teto, solta o ar e curva. E volta. Cresce mais uma vez. Volta. Cresce. Isso, vamos fazer o mesmo movimento agora, só que com os braços aqui na linha dos ombros. E unir as pernas, unir as coxas, joelho bem grudadinha, coxa com coxa, joelho com joelho, pé com pé. Faz esse esforço de grudar uma coxa na outra, tá? Alonga os braços lá na linha dos ombros. Inspira, solta o ar, vem curvando a pelve, devagarinho, bem redondinho, gruda as coxas, volta, estende. Vai até onde você consegue sustentar essa posição e subir de volta. Isso, solta o ar, curva o umbigo e volta. Procura não levar os ombros, especialmente na volta. E mais uma vez. Isso. Daqui a gente vai aproximar a pelve lá dos pés. Mantém os pés unidos, mas pode afastar os dois joelhos. E a gente vai curvar a coluna, direcionar a testa lá no joelho e fazer uma bolinha. Aqui a gente precisa afundar bem o umbigo na direção das costas e curvar também a região da pelve, tá? Para manter desde lá do cóccix até a cabeça bem redondinho. E vamos aos pouquinhos tirando os pés do chão. E aí a gente vai rolar, mantendo essa bolinha e volta. Mantenha a testa perto do joelho e volta. Sempre bem redondinho para não machucar a coluna. E rola. E volta. Rabinho para dentro, o cóccix bem direcionado lá para a cabeça. Isso. E agora a gente deita com as costas no chão, abraça os dois joelhos, deixa as mãos pesarem aqui sobre os dois joelhos. Respira, relaxa um pouquinho aqui. A gente pega uma mão em cada joelho e faz um balancinho para frente e para trás, massageando o sacro no chão. Deixa a coxa femoral, a virilha, bem relaxada e faz esse esforço com as mãos. E agora com os dois joelhos juntos a gente faz um pequeno círculo, massageando a articulação sacroiliaca. Inverte o sentido desse círculo. Aí, abraça os joelhos mais uma vez, inspira aqui. Solta o ar, levanta a cabeça, testa lá no joelho, fecha uma bolinha e volta com a cabeça no chão e coloca os pés no chão, os braços no chão. Isso, essa posição base aqui, a gente vai manter os pés na distância dos nossos ombros, paralelos, tá? Um pé paralelo ao outro e os braços aqui ao longo do corpo,
com os ombros abertos. Busca encostar toda a pele do braço lá no chão. Sentir essa firmeza das costas também. A gente vai inspirar aqui, soltar o ar e rolar a pelve para frente, pressionando o umbigo lá para o chão, estendendo a lombar toda no chão. E depois inverter e pressionar o cóccix lá no chão, aumentar a curva lombar e descolar a lombar do chão. Solta o ar, rola a pelve, sobe a pubis e desce o umbigo. Inverte, desce a pubis e sobe o umbigo, rola mantendo a curva lombar. Então é um movimento bem pequeno da cintura para baixo, que eu vou rolando a pelve, rolando o sacro no chão, respirando junto, afundando o umbigo lá para as costas, estendendo a lombar e afundando a pubis e o cóccix lá no chão, estendendo o reto abdominal. Procura fazer esse movimento sem levar junto as costelas, mantendo as costelas o máximo possível lá no chão. Parte de trás das costelas bem estendidas no chão. E conecta bem com a respiração. Inspira, arco, respira, curva. Isso, mais uma vez, o arco. E agora solta o ar, curva o umbigo, a gente vai subindo a pelve, apoiando o peso nos pés e lá nos ombros, nas escápulas. Sustenta essa posição, fazendo uma linha só dos ombros até os joelhos e subindo o umbigo lá, ativando esse abdômen. E vamos descer vértebra por vértebra, colocando peito, costelas, cintura e pelve no chão. Vai lá para o arco mais uma vez, pressiona o cóccix no chão, solta o ar, afunda o umbigo e vai subindo a pelve, sustentando os glúteos também e o abdômen. Não deixe os joelhos abrirem para fora, sustenta os joelhos na mesma linha dos pés. E vai soltando ar, vértebra por vértebra, descendo no chão, sustenta a pelve até o final, termina, rola até o cóccix, faz um arco, e mais uma vez solta o ar, alonga a lombar, apoia os pés no chão, aciona os glúteos e vai subindo. E solta o ar aqui, desenrola. Mais uma vez, inspira, solta o ar, aciona os glúteos, empurra a pubis lá pro teto e volta. Isso. Daqui a gente agora vai tentar manter a nossa pelve neutra, nem curvada e nem arqueada, né? Mantendo um leve espacinho entre a lombar e o chão, que é a nossa curvatura natural da lordose lombar, e apoiando bem o sacro no chão. Mas a gente vai acionar o abdômen, afundando o umbigo lá para as costas, para tirar uma perna, manter o joelho aqui em cima do quadril, tirar a outra nessa posição aqui do banquinho. Coloca no chão e volta. Sobe, 1, 2, solta o ar e volta. Sobe, 2, e solta o ar e desce. E 3, e solta. E 4, e solta. E 5, e solta. E 6, isso. Inverte a perna que está começando agora. Sobe uma, a outra e desce, e desce. Mantém, pelve estável, afundando o umbigo lá para as costas. Inspira,
E solto. E 4. E 10. E 5. E 10. E 6. Ficou lá em cima agora. Une as coxas. Mantém essa pressão coxa com coxa. Mantém o umbigo afundando lá para as costas. A gente vai levar os braços lá pro teto. Lá no chão, na altura da orelha, sem encostar no chão, solta o ar, vem levantando a cabeça e olha para o seu umbigo. Inspira, solta o ar, empurra as costelas e o umbigo no chão. Inspira, mantenha a sua lombar bem ancorada, encostando no chão. Nesse movimento agora. Inspira e solta o ar. Aciona o abdômen. Inspira e solta o ar. Empurra o chão. Mais 2. E mais uma completa. Isso, abraça os 2 joelhos. Inspira aqui, solta o ar, levanta a cabeça, testa lá no joelho, fecha uma bolinha e volta a cabeça no chão. Isso. A gente vai apoiar os pés no chão. E agora a gente vai estender lá no chão uma perna, flexiona o pé, cresce essa perna, empurra o calcanhar lá para longe, sobe lá para o teto. E agora a gente vai manter o umbigo afundando lá para as costas, não mexer a pelve nesse movimento, só mexer a perna, descendo com o pé flexionado, subindo com o pé puxando a ponta. Solta o ar, inspira. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. Completa, desce lá no chão, apoia de novo. E a gente estende a outra perna, flexiona o pé, empurra o calcanhar lá para longe, aciona o abdômen e sobe essa perna lá pro teto. Descendo com o pé flexionado, empurrando o calcanhar e subindo com o pé impondo. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. Completa. Desce com o pé estendido lá embaixo. Flexiona. Abraça os 2 joelhos, inspira aqui, solta o ar, levanta a cabeça, testa lá no joelho, fecha uma bolinha e volta a cabeça no chão. Agora a gente vai segurar um joelho e estender a outra perna lá na frente. E a gente vai usar esse joelho com a mão como uma alavanca para ajudar a gente a se elevar, rolando a coluna desde a cabeça para sentar. Então, sente primeiro essa conexão do joelho com a mão, o joelho empurra a mão, e também da cabeça querendo ir junto, e a gente vai se sentar. Isso. E agora, para voltar do mesmo jeito, a gente começa curvando a coluna e descendo com os braços estendidos. Estende o braço, curva e empurra o joelho na mão para sentar. Volta curvando a coluna, estende o braço, faz um contrapeso com a perna que está estendida lá no chão.
E volta. Mais uma vez. Cresce a coluna, solta o ar. E flexiona o outro joelho, troca de perna, empurra essa perna lá no chão, empurra o joelho contra a mão, levanta a cabeça, enrola para sentar. Volta rolando pelo sacro e estende a coluna. Mais uma vez. E cresce. Solta o ar. Deixa esticar o braço, faz um contrapeso para subir e descer nesse movimento bem orgânico. Isso. Abraça os dois joelhos, inspira aqui. Solta o ar, fecha uma bolinha. E agora estende o corpo inteiro lá no chão, os braços para o alto, pernas lá para baixo. Espreguiça nessa linha horizontal e solta. Relaxa. Mais uma vez, tensiona essa musculatura, estende, espreguiça e relaxa. E mais uma vez, estende, espreguiça, solta o ar e relaxa. Daqui a gente vai virar de barriga para baixo, estender bem nosso abdômen no chão, alongar um pouquinho a parte da frente do corpo, pressionando a pubis lá no chão, descendo os ombros. Isso. Levanta a testa um pouquinho, traz as mãos aqui ao lado do peito, afasta as pernas e empurra a mão no chão, cresce a coluna, não deixa subir os ombros, desce o ombro, sustenta as costas, solta o ar, flexiona o cotovelo, mantém a coluna estendida aqui, mantém a cabeça sustentada e estende as mãos lá na frente, flutua, solta o ar, apoia, inspira, desce o ombro, solta o ar, flexiona o cotovelo, estende, flutua os braços. Mais uma vez. E agora desce, empurra o quadril lá para os pés, alonga a coluna. Respira aqui um pouquinho. Daqui a gente vai centralizar, fazer os 4 apoios, apoiar nas mãos, nos joelhos, mantendo esse quadradinho dos ombros bem em cima das mãos, quadril bem em cima dos joelhos. E aqui a gente vai curvar o umbigo lá para as costas, alongar a lombar, fazer um gato assustado. E inverte, leva o peito lá na frente e a pubis lá para trás. Um grande arco, solta o ar e curva mais uma vez. Inverte arco. Respirando junto com o movimento, curva, empurra o chão, alonga a região lombar. E arca o peito lá na frente. Centraliza, apoia os dedos dos pés no chão. Senta um pouquinho lá no calcanhar para abrir bem essa planta do pé. Dá um impulso. E leva os calcanhares para o chão. Isquios para o teto. Estende as pernas lá. Empurra o chão. Se quiser pode fazer uma caminhadinha no lugar, como se fosse um gatinho, afofando o seu travesseirinho, nesses apoios. Isso.
Vem caminhando com as mãos na direção dos pés. Solta a cabeça aqui, solta os braços, solta os ombros. Flexiona levemente os joelhos e vem desenrolando vértebra por vértebra, curvando o umbigo lá para as costas. Chegando lá em cima, a gente une os dois pés, leva as mãos lá para o teto, une as palmas, solta o ar e desce. Traz mais uma vez as mãos aqui no baixo ventre, fecha os olhos, leva atenção para sua respiração. Percebe como é que está o corpo agora, depois da prática. Relaxa os ombros. Topo da cabeça lá para o céu. Sente o peso do seu corpo sobre a planta dos pés. Abre os olhos devagarinho. E por aqui a gente se despede. Espero que tenha sido uma prática gostosa para o corpo de vocês. E sejam bem-vindos, fiquem à vontade no nosso canal para fazer outras práticas também. Até mais!